Um outro equipamento de grande flexibilidade para a promoção de processos de refino secundário dos aços é o forno-panela, visto aqui nestas figuras. Neste caso, além da panela contendo aço líquido, tem-se uma abóbada através da qual passam os eletrodos que vão fornecer energia elétrica e promover um controle mais estreito de temperatura do aço. Idealmente, neste caso, o arco voltaico deve ficar completamente submerso à escória para promover um maior aproveitamento energético. Nesse tipo de equipamento, tem-se grande flexibilidade para adições de grandes quantidades de ligas, agitação por gás inerte, normalmente feito por plug poroso, e também a possibilidade de promover trocas de escórias e com isso se conseguir processos de dessulfuração, desoxidação, agitação do aço, controle de temperatura mais estreito para efeito do lingotamento contínuo. Mais à frente faremos um estudo mais detalhado do forno elétrico, do forno panela, incluindo o seu sistema de fornecimento de energia, controle térmico e as curvas características semelhantes ao que foi feito para o caso do forno elétrico a arco. Um outro equipamento para refino dos aços é o AOD, cuja sigla significa argônio, oxigênio e descarburação. Esse tipo de processo é normalmente utilizado para a fabricação de aços inoxidáveis contendo altos teores de cromo, e neste caso, a utilização do argônio em misturas com oxigênio, eventualmente até com ar, é importante para prevenir uma intensa oxidação do cromo e conseguir a oxidação do carbono aos níveis que são normalmente requeridos para os aços inoxidáveis. Aqui em Minas Gerais, a Aperam utiliza esse tipo de equipamento para a produção de aços inoxidáveis. Esse slide apresenta um sumário do que foi abordado até o momento, incluindo os métodos de refino secundário e as operações que são realizadas para cada um destes métodos. Como vimos anteriormente, borbulhamento de gases inertes, especialmente argônio, realizado através de plug poroso ou de lança, é utilizado para homogeneização térmica e química e também contribui na flotação das inclusões não metálicas. A utilização de escórias sintéticas, onde se pode fazer um controle bem estreito de sua composição química, é importante na captação e incorporação de inclusões, também para dessulfuração e desfosforação. Na adição de ligas, normalmente isso é feito para acerto de composição química e dependendo da natureza da liga adicionada, se for ligas para elementos que têm elevada afinidade pelo oxigênio, pode ser utilizado também para desoxidação. Injeção de compostos contendo cálcio são usados para modificação da morfologia das inclusões não metálicas, tornando-as menos deletérias à qualidade do aço e também menos prejudiciais ou causadoras de obstrução das válvulas de transporte do aço entre a panela e o distribuidor e o molde de lingotamento contínuo, e o cálcio também é utilizado para promover dessulfuração do aço. Mesma coisa em termos de injeção de arames, isso é também comum para a modificação das inclusões não metálicas. Tratamento do aço sob vácuo e injeção de gás inerte é fundamental para os processos de desgaseificação, remoção de hidrogênio e nitrogênio e também para descarburação. Já a utilização de arco elétrico, como no forno elétrico, e oxidação, que é o aquecimento através de aluminotermia ou silicotermia, usado em processos como IR e UT, são importantes para promover o aquecimento do aço e, com isso, se alcançar um controle mais estreito de temperatura para efeito de lingotamento contínuo. A seguir, faremos uma análise mais detalhada do processo de refino utilizando o forno panela, incluindo o seu circuito elétrico e as reações que podem ser removidas, que podem ser realizadas nesse processo. E encerraremos também com o exemplo de um balanço térmico para esse tipo de equipamento. Como foi mencionado anteriormente, o forno panela é um equipamento bastante versátil para a promoção das reações de refino secundário dos aços e também para controle de sua temperatura.
Alguns fatores levaram ao desenvolvimento desse tipo de equipamento. Um deles é a possibilidade de ganhos de produtividade da ordem de 10 a 15% quando ele é acoplado à rota de produção dos aços, uma vez que ele vai permitir transferir operações que tradicionalmente eram realizadas nos processos de refino primário, passarem a serem feitos no refino secundário, também com a possibilidade de um controle bem estreito de temperatura, que é fundamental para os processos de lingotamento contínuo. Além disso, com a utilização do forno-panela, é possível produzir aços nos processos de refino primário, convertedor LD e no forno elétrico a arco, e produzir um aço com níveis de temperaturas mais baixos, uma vez que se terá a possibilidade de promover o reaquecimento do aço mais à frente. Isso possibilita, dentre outros aspectos, no caso do convertedor, uma utilização mais pronunciada de sucata, pois se terá a oportunidade de promover reaquecimento mais à frente. Quando não se tem essa possibilidade de reaquecimento do aço, ele deve ser vazado desses equipamentos primários em níveis de temperatura mais elevados para compensar as eventuais perdas térmicas que ocorrerão tanto no transporte até a unidade de lingotamento, como a perda de temperatura que ocorrerá durante os processos de refino secundário. O forno-panela ele pode ser utilizado para uma série de operações, incluindo adições de grandes quantidades de ligas, tanto para a incorporação desses elementos ao aço, como também para promover desoxidação e controle de morfologia e eliminação de inclusões. Também permite que seja feito um controle mais estreito e trocas de escória para adequar a sua composição para as diversas operações, incluindo dessulfuração, captação de inclusões não metálicas. Pode ser utilizado na promoção de dessulfuração, homogeneização térmica e de composição, uma vez que tem-se a injeção de gás inerte, e retenção de corridas também na panela, quando surge alguma situação de emergência, por exemplo, no lingotamento contínuo, e pode-se então reter essa corrida e manter o aço no estado líquido com uma temperatura controlada até que essa emergência seja solucionada. Alguns pontos importantes e limitantes na utilização do forno-panela, um deles está relacionado à taxa de aquecimento. Essa taxa de aquecimento é muito função da transferência do calor do arco elétrico para a escória e superfície superior do aço. Então, esse deve ser um aspecto considerado, porque essa taxa de aquecimento vai ser um dos determinantes para o tempo necessário de tratamento, e também essa taxa de aquecimento depende da capacidade de renovação do aço líquido na interface com a escória. Neste caso, é fundamental que se tenha agitação por gás inerte, uma vez que ela vai promover a renovação da interface entre o aço e a escória e acelerar esse processo de transferência de calor do arco voltaico para o aço líquido e, ao mesmo tempo, promover uma homogeneização térmica do aço. Como se comentou anteriormente, a taxa de aquecimento do aço depende muito do nível de agitação que é utilizado, e esse nível deve ser ajustado considerando que uma agitação excessiva pode promover a exposição do aço à atmosfera e, com isso, promover a incorporação de elementos como oxigênio, nitrogênio e hidrogênio ao aço. Se essa agitação for insuficiente, a escória vai ficar muito superaquecida e isso vai promover um desgaste do refratário mais intenso, exatamente na linha da escória. Quando o processo é conduzido adequadamente, se consegue taxas de aquecimento da ordem de 3,5 a 5 centígrados por minuto, quando a panela já está completamente encharcada. No restante deste vídeo e no próximo, será tratado o aspecto relacionado com o circuito elétrico do forno-panela, considerando o cálculo da potência do transformador necessário para uma dada instalação, os controles de tensão, dimensionamento em função da carga metálica, das dimensões da panela, eficiência térmica, fator de potência e da taxa de aquecimento que é desejada para esta instalação. Um dos primeiros aspectos a ser analisado no caso do forno-panela é o dimensionamento do transformador que vai fazer a alimentação de energia elétrica.
E essa potência aparente do transformador pode ser estimada através da seguinte equação, onde PA representa a potência aparente em kVA, o M é a massa de aço contido na panela em tonelada, Cp do aço é o calor específico do aço, aqui já expresso em unidades compatíveis, 0,221 kWh por tonelada por centígrado. Esse valor é um valor médio para os aços obtido na literatura. 60 é uma conversão de unidades, que vai passar de hora para minuto, para a compatibilidade das unidades dos demais termos. ΔT sobre ΔT corresponde à taxa de aquecimento desejada em centígrado por minuto. Epsilon, eficiência térmica do forno, que significa quanto da energia elétrica que é fornecida que efetivamente vai ser utilizado para o aquecimento do aço. E cosseno φ está associado às condições elétricas da operação do forno, é o chamado fator de potência. Então, empregando essa equação, pode-se estimar a potência aparente do transformador a ser utilizado. A eficiência térmica, que é um parâmetro necessário para o cálculo da potência aparente do transformador, é estimada através dessa equação proposta na literatura, onde o epsilon é calculado como sendo 20,31 dividido pela área específica do refratário em contato com o banho, considerando uma borda livre da panela de 60 centímetros. Este valor da área específica é elevado ao expoente 0,95. A borda livre é ilustrada aqui esquematicamente, seria a região superior da panela, onde não tem esse contato do refratário com a parte de escória nem de metal, no caso o aço. Então, considerando uma borda livre de 60 centímetros, essa área específica é estimada em termos de metro quadrado por tonelada e vai incluir a área circular do fundo da panela e a área do tronco de cone que está em contato com o aço. Em função deste valor, quanto maior for essa área, vai significar uma maior perda de calor e, consequentemente, uma menor eficiência térmica, como vai ser visto no gráfico a seguir. Esta figura ilustra a aplicação da equação apresentada no slide anterior, onde se tem na abscissa a área específica da panela em metro quadrado por tonelada de aço e o valor correspondente de eficiência térmica. Observa-se que à medida que a área específica vai aumentando, isso vai significar uma perda maior de calor através do refratário e, consequentemente, uma redução na eficiência térmica do forno-panela. Um parâmetro especialmente importante na operação de um forno-panela é o comprimento do arco. Se procura, nesse caso, trabalhar com comprimentos que sejam compatíveis com a espessura da camada de escória, de tal forma que se consiga ter o arco voltaico completamente no interior desta camada. Dessa forma, conhecendo este comprimento, pode-se especificar a espessura da camada ou a quantidade de escória necessária para que o arco voltaico fique completamente envolvido pela escória e, com isso, se consiga um aproveitamento energético melhor. Aqui é apresentado de forma esquemática o comprimento do arco. A queda de tensão no arco ocorre, esse valor é um valor experimental, é da ordem de 5 a 15 volts por centímetro de comprimento do arco voltaico, e através desses parâmetros é possível então estimar este comprimento para ajustar a espessura da camada de escória. Então, a espessura do arco ou o comprimento do arco pode ser determinado através desta equação, onde VA, que significa tensão no arco, que depende das condições elétricas do forno, o LA, que é o comprimento do arco, QT seria a queda de tensão que ocorre no cátodo e no anodo, nessas duas regiões. Esse valor é de aproximadamente 35 volts, conforme informação da literatura, e índice A, que seria a queda de tensão ao longo do arco, como foi mencionado no slide anterior. Este valor corresponde a aproximadamente 5 a 15 volts por centímetro. Um parâmetro médio seria considerar esse valor da ordem de 10 volts por centímetro. Então, através desses valores e da tensão que é aplicado, pode-se fazer uma estimativa do comprimento do arco e ajustar a espessura da camada de escória para propiciar um melhor aproveitamento energético. Um outro ponto importante relativo a esse aspecto do comprimento do arco e da espessura da camada de escória é que, quando se tem o arco voltaico completamente no interior da camada de escória,
o nível de ruído é bem reduzido e isso torna um ambiente menos agressivo para os operadores do forno.